ele tinha uma certa aversão aos leprosos. Ele vai dizer que era amargo, era penoso ver e ficar perto de leprosos. Querido irmão, querida irmã, a você a saudação franciscana de paz e bem. Eu sou o Frei Gustavo e aqui no nosso canal nós estamos fazendo uma série de vídeos falando sobre o testamento de São Francisco. Nós estamos no segundo vídeo e se por acaso você ainda não viu o vídeo de introdução, eu convido você depois de assistir este e também assistir o outro sobre a introdução e nós deixaremos o link aqui na descrição deste vídeo. Nós estamos então neste ano santo franciscano proclamado pelo Papa Leão, o ano dedicado a conhecer um pouco mais sobre a espiritualidade de São Francisco de Assis, esse grande santo da Igreja que tem muito a nos ensinar. E no seu testamento, que também celebramos 800 anos de seu escrito, São Francisco deixa aquilo que mais importante ele tinha para a ordem. Então veja, é o último documento que ele deixou. Então as últimas palavras, o seu testamento, a sua herança espiritual, ele deixou neste documento. Por isso que esse documento é tão importante para a família franciscana. E hoje nós iremos meditar um pouco sobre os primeiros pontos que São Francisco apresenta no seu testamento. Ele começa o testamento com estas palavras: O Senhor deu a mim, Frei Francisco, começar a fazer penitência assim. Como estivesse em pecado, parecia-me demasiadamente amargo ver os leprosos. E o próprio Senhor me conduziu entre eles e fiz misericórdia com eles. E afastando-me deles, aquilo que me parecia amargo converteu-se em doçura da alma e do corpo. E em seguida detive-me por um pouco e saí do mundo. Vemos aqui que no início desse tão importante documento, Francisco de Assis faz um resgate do seu relato vocacional, de sua história, de como começou a sua conversão. E isso é muito importante. Nós nunca podemos esquecer aquilo que nos motivou a caminhar. Qual foi o começo e o início de tudo? De onde que eu vim? Fazendo alusão também a esta querida amiga de São Francisco, a grande santa mística de Assis, Santa Clara, vai ter uma frase que mostra bem esse sentido. Ela vai dizer: nunca perca de vista o teu ponto de partida. E isso é muito importante. Nós nunca conseguiremos saber aonde estamos no nosso caminho ou para onde nós queremos ir se a gente não souber de onde a gente começou, aonde foi o nosso ponto de partida. Um outro ponto importante desse início do relato de São Francisco são duas expressões que ele usa: o Senhor me deu, o Senhor me conduziu. Ou seja, Francisco de Assis percebe que tudo aquilo que aconteceu na sua vida, tudo aquilo que ele fez, não foi obra dele, não foi mérito dele, mas foi obra de Deus, pois foi o Senhor que me deu, o Senhor que me conduziu. Isso é muito importante porque Francisco de Assis não se coloca no lugar de destaque. Ele sabe que ele não é o protagonista desta narrativa, mas sim é Deus. Muitas vezes nós também cometemos um pouco da falha de achar que aquilo que nós temos ou aquilo que nós somos é mérito somente nosso, mérito isolado nosso. E não é assim. É a graça de Deus que está presente em nossa vida. E como é importante a gente perceber isso. Quando eu consigo entender que aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, minha família, minha vida, o meu dia a dia está permeado da graça de Deus, eu tenho um olhar mais agradecido. Eu consigo ver realmente a ação de Deus em minha vida
E olha só como Francisco nos ensina a importância de reconhecer a presença e a graça de Deus em nossa vida. Quando Francisco faz um resgate do seu relato vocacional, ele traz à tona um grupo bem presente na sua época, como também na época de Jesus Cristo, que são os leprosos. E quem são os leprosos? São aquelas pessoas que tinham doença na pele, a lepra. E as pessoas não queriam ficar perto dos leprosos. Eles poderiam também ficar contaminados dessa doença. Então os leprosos eram um grupo que ficava afastado. Eles não poderiam entrar na cidade. Eles não poderiam beber da água pública. Não poderiam ficar perto das pessoas. Ao ponto que um leproso carregava consigo um sino. Porque enquanto as pessoas ouviam o barulho de um sino, sabia que tinha um leproso perto e então saíam correndo, não ficavam naquele local porque tinham medo do leproso. O leproso também, quando descobria que estava com a doença, ele tinha que ir até o sacerdote. E os sacerdotes celebravam um enterro vivo. Então, o leproso era considerado uma pessoa que era um cadáver, que já estava andando por aí, mas já estava morto, né? Então isso era uma questão que machucava muito essas pessoas. E Francisco traz à tona exatamente este grupo, os leprosos. Ele, na época dele, como era comum, ele tinha uma certa aversão aos leprosos. Ele vai dizer que era amargo, era penoso ver e ficar perto de leprosos. Mas quando ele começou a fazer a experiência de Deus, como ele começou a perceber a graça de Deus na sua vida, ele viu no leproso o amor de Deus. E então ele faz um gesto que até então pode parecer um gesto até mesmo de loucura. Ele chega perto de um leproso e ele dá um beijo. Isso na visão humana não é compreensível. Como alguém vai e dá um beijo a um leproso? Mas na visão de Deus isso é possível de compreender. Porque Francisco via no leproso a face de Jesus. Aqui nós lembramos do Evangelho segundo São Mateus, onde Jesus vai dizer aos seus discípulos: aquilo que vocês fizeram a um dos meus pequenos irmãos, foi a mim mesmo que vocês fizeram. E ali então Francisco faz uma grande experiência de Deus. Vê de fato o amor, a graça de Deus e principalmente a misericórdia de Deus. A palavra misericórdia, como todos nós sabemos, significa conversão do coração. É quando a gente faz essa experiência de ser tocado por Deus. Muitas vezes nós não merecemos, por causa de nossas faltas, de nossos pecados, mas Deus está lá, sempre de braços abertos para nos acolher, como nós bem sabemos pelo relato do filho pródigo. Deus faz assim conosco. E nós também devemos fazer isso com as outras pessoas. É por isso que Francisco, no seu testamento, vai dizer: me encontrei com os leprosos e fiz misericórdia com eles. Aqui a palavra-chave é o com. Francisco também se insere na misericórdia de Deus. Assim ele buscou viver entre os leprosos, aqueles que eram excluídos, marginalizados, aqueles que ninguém queria ficar perto. Francisco decide ficar perto deles, tocá-los, limpá-los, buscar levar uma palavra de conforto, de salvação, e ele age pela misericórdia. Há um poeta francês chamado Varillon. Ele tem algo muito bonito a dizer sobre esse gesto de São Francisco. Ele vai dizer: Deus é um eterno beijo dado ao leproso. Há amor no abraço dado a uma carne juvenil e fresca. Mas quando é dado a um leproso, esse amor se manifesta na sua plena gratuidade. Não se dá a quem abraça, mas tudo é dado a quem é abraçado. Esse lindo gesto na vida de Francisco, que tanto marcou, porque depois de tantos anos ele faz questão de colocar no seu testamento, é exatamente esse abraço, esse beijo, esse toque
feito aos leprosos. E isso foi tão importante na sua vida, foi tão significativo, que ele vai terminar essa primeira parte do testamento dizendo: aquilo que era amargo se tornou doçura de alma e de corpo. Ou seja, aquilo que era tão pesado, amargo, algo penoso de ser feito, depois da graça de Deus se tornou doçura, algo agradável, algo que dá gosto, que dá sentido. Assim também deve ser a nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs. Sabe aquilo que é penoso? Sabe aquilo que é tão difícil de realizar? Nós sabemos que com a graça de Deus pode se tornar doçura. Eu sempre costumo dizer às pessoas que a oração do cristão não é aquela que pede para não ter o problema, para que Deus afaste daquela situação. Não, nós não podemos negar a nossa cruz. Mas a oração do cristão não é aquela que nega, mas aquela que pede força para suportar as tribulações, força para superar aquilo que é difícil. E aí depois desse momento tão penoso que é amargo, vocês vão conseguir encontrar a doçura. E novamente eu quero trazer aqui Santa Clara de Assis. Certa vez ela se encontrou com o Frei Reinaldo e assim ela disse: depois que experimentei a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nenhuma pena pareceu dura, nenhuma penitência difícil e nenhuma enfermidade é insuportável. Então veja, quando nós encontramos o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, aquilo que é penoso se torna algo agradável ou algo suportável. Por quê? Por meus méritos? Não, por os méritos de Deus. Aqui que está a riqueza desse grande testamento. Francisco reconhece que o autor de toda a vocação, o autor de tudo aquilo que acontece em nossa vida é Deus. É Deus e é Deus. Como última proposta desse vídeo, eu quero convidar a você que está assistindo. Faça um resgate da história de vida pessoal. Veja a ação de Deus em sua vida. Talvez no momento que nós estamos vivendo, a gente não consegue ver a ação de Deus. Mas depois no futuro a gente pensa e vê, olha, de fato, Deus agiu nesse momento. Poderia ter feito diferente, mas não fiz por graça dele. A gente não consegue entender tudo. Nós seres humanos somos limitados, mas Deus entende. Por isso que nós precisamos confiar. Então, como fez Francisco, faça você também. Resgate a sua vida vocacional, sua vida de história pessoal e veja a ação de Deus. Veja aquilo que antes era penoso, amargo, que agora se torna doçura. E assim a gente consegue construir a nossa vida, construir a nossa fé juntamente com Deus. Quero agradecer a você que assistiu comigo essa segunda parte sobre o Testamento de São Francisco. Por favor, deixe seus comentários, sua curtida e continue com a gente. Siga as nossas redes sociais. A você, paz e bem.